Nós estamos no Evangelho de João ainda, né? E vai por um bom tempo. Nós estamos no capítulo 3. Lá em Estiva nós chegamos no capítulo 6 já. Mas aqui nós estamos no capítulo 3 e caminhando. Uma vida nova para um homem morto. João capítulo 3. João capítulo 3, versículos do 1 ao 15. João capítulo 3, versículos do 1 ao 15. O texto da palavra de Deus diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei dessas coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela tua palavra que nós temos nas nossas mãos. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a verdade. Obrigado porque o Senhor tem permitido que as nossas vidas sejam transformadas pelo poder desse livro, pelo poder da tua palavra, Pai. Pai, ilumine as nossas mentes, que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, através dessa mensagem. Fale a cada coração, a cada necessidade, que nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, Pai. No nome santo de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Opa. Uma vida nova para um homem morto. O novo nascimento é a mais importante e mais urgente necessidade do ser humano. O novo nascimento é a mais importante e a mais urgente necessidade do ser humano. Sem o novo nascimento, a nossa vida ela é vã. A nossa esperança é vã. Sem o novo nascimento, a nossa fé também é vã. Sem o novo nascimento, Deus estará contra nós,
no dia do juízo. Sem o novo nascimento, o céu estará de portas fechadas para nós. Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Para que um homem morto tenha uma vida nova, primeiro, ele precisa ter uma fé que produza transformação de vida. Ele precisa ter uma fé que produza transformação de vida. É interessante essa história de Nicodemos, porque ela está conectada com o texto de João capítulo 2, um pouco antes, ali naquele contexto onde Jesus está no templo e expulsa os cambistas. O texto de João capítulo 2, versículos 23 a 25, sim. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a ele, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Irmãos, Jesus não aceita uma fé superficial como sendo suficiente para a salvação. Embora Nicodemos tivesse reconhecido Jesus como um operador de milagres, reconhecido Jesus como um mestre vindo da parte de Deus, a sua fé ainda era deficiente. Porque Nicodemos estava olhando somente para os milagres de Jesus e não olhava para o Filho de Deus ali na sua frente. E Jesus deixa claro para ele sobre a necessidade do homem ter uma fé que o salvasse, uma fé que transformasse a sua vida, uma fé que produzisse salvação. Então Jesus deixa muito claro isso para Nicodemos. Uma fé que não produz mudança de vida, mudança de atitude, mudança de coração, é uma fé totalmente deficiente. Ele vai continuar no versículo 2 e diz assim: ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Por que será que Nicodemos procura Jesus à noite? Qual era a intenção de Nicodemos procurar Jesus à noite? Será que ele estava se escondendo, usando a escuridão a seu favor? Ou será que ele tinha medo de que as pessoas vissem ele com Jesus? Ou, por ele não querer se associar a Jesus, por ele não querer se associar àquele operador de milagres, porque era dessa maneira que o povo estava vendo. Por que razão Nicodemos procura Jesus à noite? O pastor D.A. Carson, ele diz assim: a noite de Nicodemos era mais escura do que ele pensava. A noite de Nicodemos era mais escura do que ele pensava. A noite de muitas pessoas, a vida de muitas pessoas, é uma escuridão total. Porque pessoas que não têm a Jesus, que não nasceram de novo, vivem em trevas, vivem sem a luz que traz uma vida nova para nós, traz uma transformação de vida. Quando nós encontramos com a luz,
Nós não queremos nunca mais voltar para a escuridão. Existem muitas pessoas que estão vivendo em trevas profundas, acreditando somente em milagres, em sinais, em coisas que estão totalmente contrárias a Deus, totalmente contrárias à palavra de Deus. A noite de Nicodemos era mais escura do que ele pensava. E os versículos 3 a 5 vai dizer que o novo nascimento, ele é urgente. Ele é urgente. Versículos de 3 a 5. Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O novo nascimento é urgente, meus irmãos. Jesus está dizendo que se nós não nascemos de novo, nós não podemos nem sequer ver o reino de Deus, e muito menos entrar. Ele diz que nós precisamos nascer da água e do Espírito, e se nós não nascermos da água do Espírito, nós não entraremos no seu reino. Mas o que Jesus está dizendo com isso? Jesus não está dizendo de água, literalmente, nesse texto. Mas quando Jesus está falando com Nicodemos, ele está lembrando dessa passagem de Ezequiel, capítulo 36, que diz assim: aspergirei a água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. O que Jesus está destacando aqui nesse texto é que nós precisamos, e nós temos uma necessidade muito grande de uma transformação radical de vida. Radical de vida. Nós precisamos nascer de novo. O que significa água ali também? Significa purificação. Jesus na cruz, ele purifica, nos purifica de todo o pecado. Nos purifica da culpa do pecado. Nós precisamos de uma transformação radical nas nossas vidas. Se nós realmente nos identificamos como filhos de Deus, como pessoas que nasceram de novo, as nossas vidas precisam ser transformadas. Se nós viemos aqui na igreja, somos batizados, ouvimos todas as pregações, passamos por classes de doutrina, EBD, grupo pequeno, e todas essas atividades que nós temos, que a palavra de Deus é anunciada. E a nossa vida continua a mesma. Tem algo errado, meus queridos. Tem algo errado. Se não tiver transformação, uma transformação radical nas nossas vidas, na maneira de nós vivemos e na maneira de nós encararmos quem é o nosso Deus, tem algo errado.
Tem algo errado. Nós sabemos de tantas verdades que é dita nesse púlpito. E se nós colocássemos em prática metade daquilo que nós temos ouvido aqui, através da palavra de Deus, como será que seria a nossa vida? O padrão do reino de Deus é um padrão altíssimo. É um padrão altíssimo. Diferente desse mundo. Quando nós lemos lá o Sermão do Monte, nós vamos ver que é tudo na contramão desse mundo. Sermos um crente, um servo de Deus, é totalmente diferente de sermos pessoas como as pessoas que não conhecem Jesus. Então precisa haver uma atitude e uma transformação radical de vida. E reconhecemos a soberania de Deus e nos entregarmos a Ele. E se precisamos mudar de vida, precisamos acertar alguma coisa na nossa vida para agradar o nosso Deus, nós precisamos fazer hoje. Hoje. Irmãos, nós podemos ser pessoas ricas, pessoas cultas, pessoas que são respeitáveis na sociedade em que nós vivemos. Nós podemos ser uma pessoa de fé, mas se nós não nascemos de novo, nós estamos perdidos. Nós podemos ser uma pessoa zelosa, uma pessoa conservadora, ser uma pessoa como Nicodemos, um bom religioso, mas se nós não nascemos de novo, não haverá esperança para nós. Podemos realizar boas obras, podemos dar esmola, podemos ter uma vida muito bonita, mas se nós não nascemos de novo, nós não podemos entrar no reino de Deus. Não podemos entrar. Mas a pergunta que talvez nós estamos fazendo é: por que eu preciso nascer de novo? Por que eu preciso nascer de novo? A resposta é muito simples. Porque a inclinação do nosso coração é contra Deus. Porque nós somos maus. Nós somos vil. Nós somos depravados. Amamos o pecado. Se dependesse de nós, nós jamais desejaríamos conhecer a Deus. Se o próprio Deus não fizesse isso, não tocasse no nosso coração, jamais nós teríamos sede de Deus. Jamais nós teríamos sede de Deus se Ele não nos desse sede. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8 que a inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. A nossa natureza é pecaminosa e totalmente caída. Os maus desejos vêm do nosso coração. Vêm do nosso coração. Mas o desejo de ser salvo, não. Esse desejo não sai do nosso coração, não vem de nós, se Deus não colocar isso em nós. Nós não podemos mudar a nós mesmos. Nós somos cegos para as coisas de Deus. Somos insensíveis, como uma pessoa morta, para as coisas de Deus. Eu fico imaginando se realmente nós
percebêssemos e nós realmente reconhecemos quem é Deus, como seria a nossa vida de verdade? Como seria a nossa vida de verdade? Se nós formos deixados à nossa própria sorte, nós seríamos condenados, nós morreríamos, teríamos morte eterna. Se não fosse Jesus, ou melhor, se não fosse Deus enviar o seu Filho amado, o seu único Filho, para morrer numa cruz em nosso lugar, e ressuscitar ao terceiro dia, nós seríamos condenados. Nós seríamos condenados. Para sermos salvos, meus irmãos, nós precisamos de um poder soberano, do poder do alto. Foi assim que Deus trouxe vida a todas as coisas que existiam. João capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Nele estava a vida. Não podemos dar vida a nós mesmos. Dar vida é uma prerrogativa de Deus. É Deus quem dá vida. Se nós temos vida hoje, vida em Deus, nós precisamos ser gratos, porque foi Ele que colocou isso nos nossos corações. Porque foi Ele que nos escolheu. Porque foi Ele que nos salvou. Por isso, isso não vem de nós. Nós não podemos dar vida a nós mesmos. Um outro ponto, uma fé intelectual ou emocional é suficiente para nós entrarmos no reino de Deus. Vou repetir. Uma fé intelectual ou emocional é insuficiente para nós entrarmos no reino de Deus. O apóstolo João diz no versículo 22 do capítulo 2, que as pessoas viram os milagres de Jesus. E algumas delas creram. Mas tem muitas pessoas que viram os milagres de Jesus e ignoraram. Nós vemos isso no decorrer dos evangelhos. E o final de tudo isso, o que aconteceu? Uma cruz bem no alto de um monte. As pessoas olharam os milagres, estavam interessados naquilo que Jesus poderia dar para eles nessa vida. E Nicodemos foi uma pessoa dessas. Nicodemos ficou admirado com aquele mestre, com os sinais e maravilhas daquele mestre. Meus irmãos, eu sempre falo aqui no púlpito, infelizmente ainda hoje tem muitas pessoas procurando, à procura de milagres. Tem batido de porta em porta das igrejas à procura de sinais, de maravilhas. Infelizmente, é uma realidade que nós vivemos. Tem uma notícia para essas pessoas. Milagres não salvam. Milagres e sinais não salvam. Não levam para o reino de Deus. Não dá uma nova vida. Se nós olharmos somente para os milagres de Jesus, nós estamos perdidos. Mas nós precisamos olhar para aquele que foi pregado na cruz, para aquele que entregou a sua vida por nós. E sim, se crermos, seremos salvos.
O versículo 7, a parte B, diz que o novo nascimento é uma ordem expressa de Jesus. Ele diz assim: é necessário que vocês nasçam de novo. É necessário que vocês nasçam de novo. Ele continua no versículo 8 a 13. Versículo 8 a 13. O vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Asseguro-lhe que não falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim você não aceita o nosso testemunho. Eu lhes falei dessas coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. A palavra vento, nos originais, significa vento e significa espírito. O vento, quer dizer, o espírito, ele sopra para onde ele quer. Nós não sabemos para onde ele vai, nem para onde ele vem. Assim, todo aquele que é nascido do Espírito. O vento vai, o vento vem. Nós não sabemos. Nós não sabemos como é o vento. O vento, ele é livre. E o vento, ele é soberano. O Espírito Santo, ele também sopra onde ele quer e em quem ele quer. Ninguém pode segurar o vento. Tente segurar o vento aí. Tente. Ninguém consegue segurar o vento. Ninguém pode explicar o vento. Mas uma coisa nós temos certeza: nós conseguimos sentir o vento. Conseguimos sentir o vento? Isso nós temos certeza. Assim é a obra do Espírito Santo no novo nascimento. O Espírito sopra para onde a gente jamais sopraria. Ele sopra em quem nós jamais sopraríamos. Ele sopra na rua, ele sopra no bar, ele sopra no campo de futebol, ele sopra dentro de casa, ele sopra dentro da igreja. Ele sopra onde nós jamais sopraríamos. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma história que ele conta que certo dia um homem entrou no gabinete do pastor e cumprimentou aquele pastor que estava ali. Aquele homem disse para o pastor: pastor, ontem eu estive aqui no culto. Qual é a reação do pastor quando vem um visitante, principalmente depois que passou o dia do culto? O pastor ficou super feliz. Ficou super feliz. Então ele disse para o pastor assim: pastor, só que eu não vim participar do culto. Eu vim roubar um carro. Eu era um traficante. Mas quando eu estava olhando para os carros, eu fui atraído irresistivelmente pelo som de uma música que estava tocando dentro da igreja. Eu estava com um revólver na cintura. E eu entrei
e me deparei com uma força maior que a minha. Foi aí então que a palavra de Deus entrou em meu coração como uma flecha. E aí eu saí correndo, fui para casa, chorando, e quando cheguei em casa, minha esposa olhou assustada e fez a seguinte pergunta: você feriu alguém? Você está ferido? Ele disse: não, mulher. Aquele homem que você conhecia, ele morreu. Deus salvou a minha vida. O vento sopra para onde Ele quer. Talvez nós estamos nos identificando. Se nós olharmos as nossas vidas antes de nascermos de novo. O que eram as nossas vidas antes de Jesus? E Ele nos alcançou. E nós sentimos o Seu Espírito. Muitas vezes nós não conseguimos entender para onde o vento está soprando, para onde o Espírito está indo, mas nós podemos ver os seus efeitos. Nós conseguimos ver os seus efeitos. Um exemplo muito prático e que ainda está na minha cabeça foi o dia do batismo aqui, meus irmãos. A gente tem visto os efeitos do Espírito Santo nessa igreja. A gente tem visto os efeitos do Espírito Santo nas nossas vidas. Embora nós não conseguimos entender como o Espírito Santo trabalha, nós podemos ver o seu efeito na vida dos convertidos, daquelas pessoas que entregaram as suas vidas a Deus. Eu repito aqui, o novo nascimento não é uma obra humana, mas é um milagre divino de Deus. É um milagre de Deus. Pessoas em busca de milagres e sinais. O maior milagre que Jesus fez foi naquela cruz. Foi entregar a sua vida em favor de nós. É um milagre divino. Isso não é uma obra terrena, mas é uma obra celestial. Então Jesus usa a comparação do vento para evidenciar os aspectos misteriosos do novo nascimento. A gente não sabe por que as pessoas são salvas, de que maneira são salvas. Eu contei a história de um traficante aqui, mas vocês podem conhecer a história de outras pessoas. De outras pessoas. Para um homem morto ter uma vida nova, ele precisa da obra soberana do Espírito Santo. Para isso ele precisa crer no Filho de Deus. Versículos 14 a 15. Está certo aí. Versículos 14, exatamente. 14 a 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus estava se referindo à história que é contada em Números, que eu não vou projetar aqui. Mas a história conta que o povo de Israel, quando o povo de Israel olhava para uma serpente num pedestal, um pedestal com uma serpente na ponta desse pedestal, ou de um cajado, de uma vara. E quando Moisés levantava
essa vara, essa serpente no deserto, e as pessoas olhavam para essa vara, as pessoas ficavam curadas. As pessoas ficavam curadas. Assim como Moisés levantou a serpente na haste para que todos que olhassem para ela vivessem fisicamente, assim aqueles que olham para Jesus, que foi levantado naquela cruz, viverão eternamente. Viverão eternamente. Todos aqueles que olharem para aquela cruz, se arrependerem dos seus pecados, terão vida eterna, nascerão de novo. Quando Nicodemos pergunta para Jesus como uma pessoa pode alcançar o novo nascimento, a nova vida, ele mostra o passo decisivo. Ele fala assim: olhe para o carregador de pecados que estava pendurado naquela cruz. Olhe para o carregador de pecados que estava pendurado naquela cruz. Quer ter vida nova? Olhe para o carregador de pecados. Olhe para Jesus. Nós precisamos pensar em algumas verdades. Precisamos reconhecer os nossos pecados. Somos salvos. Amém. Glória a Deus por isso. Mas somente quando nós reconhecemos o veneno da serpente, da antiga serpente, somente quando fomos contaminados com um veneno mortal chamado pecado, é que nós corremos desesperadamente para Deus. Lembra que eu disse no início que nascer de novo não é uma coisa que nós podemos fazer sozinho? Paulo vai dizer em Efésios que para a gente se arrepender, para que a gente tenha vida nova, para que a gente seja justificado, nós precisamos do quê? De fé. Fé em Jesus. E essa fé é só Ele que nos dá. Nós sabemos de todas essas coisas. Talvez a gente ouça essas coisas quase todos os dias. Nós estávamos falando na EBD com os adultos sobre reverência a Deus, temor a Deus. Será que realmente nós olhamos para Deus e reconhecemos Ele como nosso Senhor e o nosso Salvador? E lembramos que sem Ele nós estaríamos perdidos. Sem Ele nós não seríamos nada. Será que nós lembramos dessas coisas? Se nós lembramos o que nós estamos fazendo com as nossas vidas, que nós não procuramos nos santificar mais, que nós não procuramos ter uma vida reta, que nós não procuramos ter uma vida transformada radicalmente. Mas pastor, eu creio em tudo isso. Eu tenho uma vida com Deus. Eu estou me esforçando. A começar em mim eu falo, precisamos nos esforçar mais. Precisamos nos esforçar mais. Para termos uma vida que realmente espelhe a imagem de Deus.
Naquele livro Discípulo Radical, do pastor John Stott, ele diz que se nós tivéssemos uma vida que realmente se parecesse com Jesus, como nós pregamos e nós buscamos uma vida que se parece com Jesus, ele fala ele fala dos crentes, se os crentes tivessem uma vida que realmente se parecesse com Jesus, ele disse que toda a África já tinha se convertido. Primeira Igreja Batista em Mogi Guaçu. Se nós realmente tivéssemos uma vida que se parecesse com Jesus, eu não vou falar de Mogi Guaçu, mas eu vou falar das nossas famílias. Todas as nossas famílias teriam se entregado a Jesus. Padrão elevadíssimo. Elevadíssimo. Que não podemos brincar. Meus irmãos, o pecado, ele é mortal. Nós não podemos brincar com o pecado. O pecado, ele adoece. O pecado, ele escraviza. O pecado mata. O pecado é pior que a doença, é pior que a pobreza, é pior que a morte. O que o pecado faz conosco? Nos afasta de Deus. Afasta o homem eternamente de Deus. O salário do pecado é a morte. Precisamos reconhecer que somos pecadores e olharmos para Jesus. Antes do novo nascimento vem o arrependimento. Vem a certeza, a convicção de que nós somos pecadores. E através da fé que Deus nos dá, é que temos nova vida em Cristo. O versículo 15, para terminar. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O propósito de Jesus ser levantado agora fica mais explícito. Mais explícito. Jesus precisou ser levantado em uma cruz para ser o nosso Redentor. Ele tomou o nosso lugar. Sabe a cruz que nós falamos aqui todos os dias? Era para nós. Era para a gente estar pregado na cruz. Mas Ele tomou o nosso lugar. Ele nos substituiu. E quando Jesus ele estava naquela cruz, Deus, o Pai, lançou todos os pecados em cima dele. Toda a ira de Deus, porque Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Todo ódio, toda a ira de Deus contra o pecado caiu na cruz, caiu no Filho dele, em Jesus. E essa ira era para nós. E essa ira era para nós. Isaías 53 diz que ele foi moído, que ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Cristo se fez maldição por nós. Ele se fez pecado por nós. Ele foi cuspido pelo sinédrio, zombado pela multidão, foi açoitado pelos soldados. Todo aquele veneno que nos matava, Ele tomou para si. Ele morreu em nosso lugar.
Ele morreu na cruz, morreu em nosso lugar, e Ele rasgou a nossa escrita de dívida. Como eu explico na classe de doutrinas, acho que foi para os adolescentes essa semana, é como se nós tivéssemos uma dívida muito grande que tínhamos, e essa dívida estava escrita no papel, uma nota promissória. E quando Jesus morre na cruz, Ele pega e rasga essa nota promissória e fala: gente, vocês não devem mais nada. Vocês não devem mais nada. Porque eu paguei o preço. Ele esmagou a cabeça da serpente. Cumpriu aquilo que Deus falou em Gênesis 3,15, que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Ele cumpriu essa profecia. E o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Nos purificou da culpa do pecado. E hoje nós somos livres. Livres. Quando nós olhamos para Cristo, quando nós cremos nele, quando nós confiamos o que Ele fez por nós, nós somos salvos e recebemos vida eterna. Nós nascemos de novo. Nós temos vida nova em Cristo. Esse é o novo nascimento que Jesus quis ensinar para João Batista. Esse é o novo nascimento que nós sabemos e que nós vivemos esse nascimento. Nós temos uma vida nova porque nós éramos mortos. E hoje nós vivemos eternamente para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos ficar em pé, meus queridos, vamos orar. Vamos encerrar o nosso Pai de amor, nós ousamos, ó Pai, estarmos na Tua presença. Nós ousamos, ó Pai. Nós não merecíamos estar na Tua presença, Pai. Mas pela maravilhosa graça que o Senhor nos deu, pela maravilhosa misericórdia que o Senhor nos concedeu, hoje nós somos livres. Pai, que nós possamos reconhecer isso, que nós possamos ter uma vida radicalmente transformada. Que nós possamos ter um testemunho em que as pessoas venham a sentir sede daquilo que nós somos e daquilo que nós temos para dizer a elas. Pai, nos ajude a vencermos o pecado. Nos ajude, Senhor, a sermos gratos por sabermos de todas essas coisas. Nos ajude, Senhor, a sermos o Teu povo, um povo feliz, um povo alegre, um povo que se desvia do mal, um povo que se mostra a essa sociedade caída, que cheira mal, que nós possamos mostrar esse Jesus maravilhoso,
que se entregou em nosso lugar naquela cruz. Nos dê ousadia, Senhor, para testemunharmos do Teu amor para as pessoas. Nos dê ousadia, ó Pai, para nós buscarmos, nos parecermos contigo. Nós somos um povo escolhido, separado, um povo santo. Que nós possamos lembrar disso e que nós possamos mudar as nossas vidas cada dia mais. Que nós possamos nos esforçar cada dia mais para nos parecermos com Jesus. Cuide, Senhor, de cada irmão dessa igreja, Pai. Cuide, Senhor, de cada irmão. O Senhor conhece a cada coração. O Senhor sabe de cada dificuldade. O Senhor sabe porque cada um está sofrendo por causa do pecado. Pecados que nós cometemos ou pecados que outras pessoas cometem e nós estamos sofrendo por isso. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas que nós possamos confiar em Ti. Confiar que nós possamos ser pessoas diferentes. Pessoas parecidas contigo. Que pessoas que terão vidas diferentes, vidas novas. Ó Deus, nos ajude nessa caminhada. Nos ajude. Nos dê alegria, Senhor. Nós sabemos sim que somos pecadores, que isso é muito triste, mas nós sabemos também, Pai, que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e que em breve nós estaremos contigo, Pai. E nós possamos ter essa esperança nos nossos corações. Mas enquanto isso não acontece, que nós possamos viver em paz com o Senhor neste mundo, Pai. Não a paz que esse mundo nos dá, porque ele não nos dá nada, mas a paz que nós temos em Ti. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos por tudo isso, Pai. No nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Teu Santo Espírito, seja com a Tua igreja, Senhor, hoje e para sempre. Amém. Os irmãos podem assentar, tem um tempo de oração.